em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais em nós também antes andávamos como nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas pela sua graça e sua benignidade para convosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas e criados em Jesus Cristo, para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados irmãos, esse versículo aqui, essa pequena parte, ele fala assim, logo o tema ele fala, nova vida em Cristo. Então ele está falando assim, uma nova vida que devemos ter quando aceitamos a Cristo. Então você que é jovem, você que está vendo o vídeo, que está vendo esse momento aqui da palavra de Deus, você tem que perceber que a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, é um grande manual. E esse manual aqui, que temos aqui, que é a Bíblia, ele é completo de acontecimentos históricos, acontecimentos, como é que diz, leis. Então ele conta uma história, ele tem nele uma essência do tempo. Então, quando Deus ele faz isso, ele quer mostrar para vocês que Deus ele é único, ele é forte. Então a Bíblia ele fala assim, e vós vivificou, estando mortos em ofensas e em pecados. Olha, a palavra de Deus ele fala assim, de novo, e vós vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Porque nós estávamos mortos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, fala assim que quando teve a queda do homem, da mulher, do homem, do casal, a Bíblia diz que Deus mandou eles para não comer o fruto da árvore do entendimento do bem e do mal. E como podemos perceber, antes ele disse que a árvore tinha lá duas árvores. As árvores, três tipos de árvores, a árvore comum, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele disse, vocês não comem da árvore do entendimento do bem e do mal. Ou seja, eles tinham acesso a todas as árvores, mas Deus ele só queria aquela parte dele lá para eles não tocarem. E a Bíblia diz que eles mexeram. E a Bíblia diz, isso concretizou o que Deus falou, no dia que vocês comerem, certamente morrereis, o espírito de vocês está morto. Mas naquele momento, Deus ele fala assim para a mulher, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela que esmagará o calcanhar. E isso se concretizou muito tempo depois, no tempo em que a invasão romana estava dominando na época. Então Jesus ele veio para morrer em nosso lugar. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é a ovelha imaculada. Então, quando ele faz isso, ele fez uma coisa, ele morreu para nos dar vida. Ele morreu, a sua morte de cruz, para dar a vida eterna. E quantos nós somos ingratos porque nós fazemos? Então ele fala assim, e vos vivificou, estamos mortos em ofensas e em pecados. E no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne. Nós andávamos pelos nossos conceitos. Assim, você que é jovem, você que aceitou recentemente a Deus, você que está desviado e aceitou, percebe que quando você aceita Jesus, o mal ele sempre quer te operar, ele sempre quer te levar. Então quando você vai buscando ao Senhor, cada vez Deus vai te chamando, vai te abençoando, mas o inimigo quer te estragar. Então percebe assim, e em quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Porque quando a gente não tinha o controle que é o Senhor, quando ele não tinha a nossa direção, o nosso norte, nós fazíamos as coisas que agradavam o nosso próprio coração, sendo que isso é errado. Porque o que devemos fazer não é agradar a nós mesmos, porque se tentarmos agradar a nós mesmos, a gente não agrada os outros. Mas Deus, ele fez um grande plano. Ele quis que nós fôssemos abençoados pela sua palavra. Então Deus, ele sempre amou. Então ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Assim, quando você estava desviado, você não tinha aceitado Jesus, antes você pode perceber que você podia fazer tudo e somente onde você aceitar, ela diz é normal. Mas quando você aceita Jesus, a sua mente já diz, olha, isso está errado, na Bíblia diz isso. A sua mente, o seu espírito já está sendo vivificando. Quando você aceita Jesus, vai começando aumentando começando aquela sementezinha que tinha plantado, começa a nascer. Então sua consciência diz, você não faz isso porque Deus ele não quer que você faça, sua mente vai fazendo isso.
fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque nós éramos muito criados. Porque Deus, quando Ele ama a pessoa, Ele transforma a vida da pessoa. Então nós éramos considerados filhos da ira. Por quê? Porque éramos filhos os rebeldes. Nós éramos filhos rebeldes. Que Deus ele é um pai muito, muito misericordioso. Porque mesmo o filho se desviando da casa do pai, Deus ainda está te esperando ainda de braços abertos. É um amor incondicional que Ele tem por nós. É um amor que Ele tem que você não vai encontrar em outro lugar que tenha. Mesmo que você tenha uma família assim que te ame muito, mas o amor dela não é nem comparado com o amor de Deus, porque ele deu a vida do seu único filho, o amor de todos. E esse é o maior amor que temos ganhado dele. Essas coisas que temos hoje na terra não são nada comparadas ao que vamos ganhar no céu. Se você quer saber, a Bíblia é apenas um simples manual, que diz onde é que você tem que ir, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Porque se você fosse fazer pelos seus próprios desejos, você não estaria mais fazendo certo. Porque Deus, Ele já sabe o nosso futuro. E como Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, como Ele sabe o que é certo e o que é errado, então devemos seguir. Porque Ele sabe o caminho que devemos trilhar. Ele já sabe as trilhas certas. Ele sabe se sairmos com o ponto de desobedecer a sua obra, nós vamos desviar completamente. E às vezes é até difícil voltar. Então, mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. E Ele nos ama, porque se Deus não te amasse, por que você ainda estaria vivo? Você fala assim às vezes, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou desprezado, eu não sou nada, mas Deus ama. Mas olha só, o que você deve levar em conta é que Deus tem que estar em primeiro lugar. Não fique pensando que você quer ser o coitadinho de sempre, porque você não é coitadinho de nada. Deus, Ele sempre coloca uma ajuda. Agora, muitas pessoas, jovens, estão passando por muitas dificuldades, e outros que não passam dificuldades nenhuma dizem que estão na prova. Olha, Deus não gosta disso. Deus, Ele gosta que devamos a redenção a Ele e dizer que está tudo certo e não dizer que está errado, porque a gente fica querendo ter orgulho no próprio coração. Isso fere o nosso entendimento, fere a nossa salvação. Então vamos buscar o Senhor e ler e procurar mais entendimento da vida dele. Estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos vivificou porque estávamos mortos, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas pela sua graça e pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Esses livros de Efésios foi o apóstolo Paulo. E olha um exemplo que podemos tirar do apóstolo Paulo. Paulo, ele é um dos grandes perseguidores da igreja. O maior exemplo de conversão que podemos tirar da Bíblia é Paulo, porque Paulo, ele ameaçava as igrejas que estavam começando ainda. Ele mandava prender e torturava. Então, como ele fazia isso, Deus, ele usou ele, exatamente ele, o maior perseguidor, para mostrar que ele não era nada comparado a Deus. A mesma coisa, Deus usou ele. Deus também é tão poderoso que Nabucodonosor, quando ele disse que o poder era dele, diz, quem está colocando o poder sou eu. Aí ele mostrou para Nabucodonosor quem era Deus. A mesma coisa com Paulo. Então ele mostra assim a verdade. Então Paulo, ele era muito formado em leis, ele lia todos os pergaminhos, textos bíblicos. Então ele lia no tempo dele, ele era aluno ele lá no tempo. Então ele aprendeu muitas coisas ele. Então, quando ele percebeu que essa lei, essas coisas que ele tinha lido não era nada e que faltava só uma coisa, que era o amor de Deus, ele percebeu que ele estudou a vida dele toda somente para no dia que ele chegar, naquele dia ele estava indo para Damasco, perceber que aquilo dali não valia nada para a salvação dele. A única coisa que podia salvar ele era Jesus. Então, vamos ver aqui. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque Deus, ele quer mostrar que o que nós fazemos, mesmo que entregássemos a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, cada segundo, ainda é pouco comparado ao grande amor que Ele tem por nós. Então dizemos aqui, pela graça sois salvos. Nós não temos o que pedir, ficar obrigando Deus a pedir grandes coisas assim, porque nós não somos nada, nós somos apenas criaturas de Deus. Nós somos filhos por adoção, mas Ele, que é o nosso Pai, nos ama cada vez mais. Então buscamos ao Senhor e temos que fugir das práticas carnais, porque Deus, Ele nos ama e Ele quer nos fortalecer e nos ajudar. Então, porque somos feitura sua, porque feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras. Porque Ele falou, porque somos feitura sua. Olha só, quando Deus estava criando o homem, Ele criou do barro a sua imagem e semelhança. Paulo, ele escreve aqui, porque somos feituras suas. Nós somos o quê? Nós somos
imagem e semelhança do Deus Criador e Todo-Poderoso dos céus e da terra. Então ele é o que? Nós somos as imagem dele. E como imagem dele, nós devemos preservar o nosso próprio coração, nossa própria mente, para não poder pecar, para justamente mostrar que somos também filhos de Deus. Então, terminando aqui, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque Deus, ele, além de nos querer nos resgatar, Ele quer nos usar para poder resgatar outras pessoas. Então, você que está vendo aqui, é somente essa palavra curta aqui do vídeo. Tchau, tchau, irmão, a paz do Senhor.